Alô, pessoal, vamos lá, Dragster 2026. Cara, gravando um vídeo aqui mais pra falar sobre 26 e sobre ideias aqui, coisas que eu queria propor pro time como um todo, né? Não necessariamente pra comissão técnica, mas ideias pro time, pra gente discutir no ano. E eu acho que a melhor forma de eu expor isso seria fazendo mais um vídeo, como sempre, né? Como foi a tradição aí no ano passado, que eu acho que foi muito legal. Pelo menos, assim, as memórias ficam aí das análises dos jogos e dos replays aí que a gente tem dos jogos que a gente jogou. Bom, para começar, antes de tudo, né? Eu acho que avaliar desempenho de time, avaliar ideias para o futuro, né? Quando a gente está logo depois de uma derrota, de uma vitória, né? Logo depois do final de um jogo, é sempre muito ruim porque a vitória faz com que a gente meio que subestime os nossos erros, né? E superestima os acertos. E a derrota faz o contrário, né? Na derrota você acaba superestimando os erros, né? Puta, a gente errou, jogou muito mal, sei lá o quê. Mas na verdade, quando você vê o replay do jogo, não foi bem assim, né? A gente teve vários lances, várias chances de chutes no gol, várias coisas que a gente fez bem ou mal, né? Enfim, mas o resultado é sempre um pouco diferente das emoções pós-jogo, né? E agora, assim, depois do final do ano aí, eu juntei algumas ideias, coloquei tudo aqui. Eu pretendo expor isso em um vídeo de uma maneira melhor, né? E aqui vai algumas das ideias aqui que eu acho que são sugestões para 2026 que eu, enfim, gostaria de jogar aí na roda, no pensamento de todo mundo. Primeira coisa, qual foi o jogo do ano que, assim, que mais me doeu perder, de longe? Agora, o jogo que eu fui pra casa puto, eu fui trabalhar puto no outro dia, né? Eu passei meu domingo puto, eu fui puto, fiquei puto um tempão, assim, um bom tempo. Foi um jogo que a gente não perdeu. Foi um jogo que a gente empatou contra o Fúria Jovem, cara. Não sei se vocês lembram, mas na colocação aqui do campeonato, né? Esse foi o nosso terceiro ou quarto jogo. A gente tava numa situação que a gente tinha empatado quase todos os jogos, perdido um, empatado dois. Eles eram um time que tinha sido goleado todos os jogos por todo mundo. E a única forma deles ganharem, deles passarem de fase, seria eles ganhando da gente. Então eles começaram o jogo pressionando a gente, né? No nosso campo, né? Praticamente, no nosso campo lá na nossa quadra. E isso protagonizou um dos lances mais bizarros do ano, né? Que foi o gol mais rápido que a gente tomou, né? O gol mais rápido da história, né? Que foi esse aqui. O Claudio vai botar a bola em jogo ali, no pé do 22. O cara vai pisar no meio da nossa. O cara está com os dois pés na nossa área. Certo? Todo mundo correndo, ó, todo mundo pressionado, um correndo atrás do outro, sem opção de passe, forçando o erro mesmo. Eles estão forçando o nosso erro aqui. E a gente erra o gol dos caras. Então, assim, a gente tomou um gol de um time ruim, pressionando a gente na nossa quadra, na nossa área, por um erro nosso, assim, por um erro forçado por eles, por estarem pressionando. Então, assim, eu acho que esse é o tipo de coisa que me marcou muito e eu gostaria de colocar como uma proposta para o ano que vem. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, né? Mas eu acho que a gente tem sido um time muito medroso. A gente tem entrado em quadra medroso. O time entra com medo. A gente joga por padrão meia quadra. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que esse time é um time que perdeu todos os jogos. A gente sabe que esse time foi goleado todos os jogos. A gente sabe que esse time tem que ganhar. Ou seja, eles estão pressionados, eles estão cagados, eles estão fodidos. E a gente tem que ganhar pra passar de quadra. A gente não pode começar o jogo pisando meia quadra, entendeu? Meia bombinha e tal. Esperando o cara chutar no nosso gol. Eu acho que essa postura aqui talvez resuma o ano pra mim. E talvez resuma por que a gente teve, né, não sei, 60% de vitória, né? Quando eu puxo aqui os lances, né? Assim, a porcentagem de vitória, né? A gente ganhou 60% dos nossos jogos, 63%. Eu acho baixo pro nível de adversários que a gente pegou. Eu acho que a gente pegou muito mais do que 70% dos times que eram piores que a gente no ano. A gente perdeu os jogos que a gente não deveria ter perdido. Empatamos jogos que a gente deveria ter ganhado, né? Na média. Pelo menos essa é a minha sensação, não sei como fica pra vocês. Então acho que a gente tem sido meio pau mole nesse tipo de abordagem. E eu queria propor que a gente fosse bem mais incisivo. Bem mais incisivo mesmo. Principalmente no começo do jogo. Começou o jogo, que a gente pressionasse. Enfim, eu vou desenvolver um pouco mais essa ideia, né? Aqui com teoria dos jogos. Enfim, contraste com esse jogo foi esse jogo contra o Rosa Negra, cara. E o Rosa Negra era um time que tinha ganho os outros jogos, então eles estavam vindo confiantes. Eles vieram com 5 ou 6 caras, acho que o banco deles tem 2 pessoas no máximo aqui. Eles passaram o jogo inteiro pressionando a gente no nosso campo, tirando a saída de bola, correndo o jogo todo. Então assim, ó, erramos a saída de bola, pau, quase que eles fizeram gol. Próximo lance aqui, cara, a bola sendo lateral lá. O cara vai de novo pisar na nossa área e forçar a nossa jogada, entendeu? Forçar o nosso passe, forçar o nosso erro. E a gente é um time que teve muita. Se a gente for pegar, né? Quais foram os times que mais dificultaram a nossa vida no ano? Sem dúvida, todos aqueles que pressionaram a gente. A nossa saída de bola foi a nossa maior dificuldade. O tema dos vídeos maior foi esse. Como sair sob pressão? Como sair quando os caras estão pressionados? Como sair quando os caras estão no nosso campo de ataque, fudendo, botando pra fuder lá, pisando na nossa área. Isso faz com que o nosso jogo fique difícil. Com que a gente tenha dificuldade de jogar. Por que a gente também não estende essa dificuldade para todos os nossos adversários?
É isso que eu queria propor, cara, no fim. Porque eu acho que a gente deixa a vida dos nossos adversários muito fácil quando a gente começa o jogo já meia quadra. Quando a gente começa o jogo já deixando os caras ficarem tranquilos, tocarem a bola, passarem de lado. Isso é muito ruim. Eu acho que, sim, pro nível de jogo que a gente joga e pros campeonatos que a gente vai jogar, São Bernardo do Campo aqui, por exemplo, a gente entra numa situação em que a gente pode perder se o time for melhor que a gente, né? Aquele Alvorada lá. Nem sei, acho que eles ganharam, deve ter ganho a divisão deles lá. Até vou olhar aqui depois se eles ganharam ou não. Mas eles eram muito melhores que a gente, não tenho o que dizer. Eles eram muito bons, um time muito bom, muito completo, né? Muito versátil, cara, com muita opção de jogo, né? Eles tinham muito repertório. Não tem problema perder pra time melhor que a gente, tá tudo certo. Time melhor que a gente perde mesmo, não tem problema. Agora, o que me deixa puto é a gente perder pra time ruim, pra time pior que a gente. Em campeonato assim, fase de grupo, a gente não pode perder pro time que é pior pra gente. A gente só vai longe o máximo que a gente puder. Se a gente ganhar de todo mundo que é pior, e aí sim a gente luta pra ganhar de alguém melhor, entendeu? Eu acho que é isso que tinha que ser o nosso motto aí pro ano que vem, tá? E aí, enfim, eu vou deixar na descrição aqui os highlights, né? Porque os highlights dos jogos são muito bons, tá? A gente tem vários lances bons em vários dos jogos. Esse jogo foi muito movimentado contra o Asa Negra. Esse aqui a gente amassou os caras. Mas no fim a gente só pressionou mesmo no final do jogo, né? A gente jogou meia quadra quase que o jogo todo bem retraidinho, e eu acho que talvez por isso, né, que a gente não forçou mais erros dos caras mais próximo do gol, né, enfim, a gente tava tendo que construir tudo quase que no nosso campo de defesa. Enfim, eu quero linkar isso com duas coisas. Primeira delas, teoria dos jogos. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas teoria dos jogos, cara, puta, é um tema absurdo, muito legal. Eu vou deixar na descrição aí, talvez se alguém não conheça a teoria dos jogos, uma recomendação de vídeo. Tá em inglês, mas tem legenda, então se alguém quiser assistir sobre teoria dos jogos, enfim, envolve Segunda Guerra Mundial, envolve bomba atômica, envolve milhões de coisas aí, envolve um experimento feito na década de 90 com computação e tal, interação entre pessoas ali, né, enfim, assistam um vídeo se vocês quiserem, o vídeo é fenomenal. Mas o que eu quero trazer sobre teoria dos jogos para o nosso campo aqui, para o Dragster, é a análise de risco e retorno sobre pressionar ou jogar meia quadra contra adversários bons ou ruins. Né? Mesma coisa, quem quer vantagem, né? Se pressionar um adversário bom, meia quadra, adversário ruim. Como é que funciona a teoria dos jogos? Né? A gente tem que achar um ótimo aqui, né? Um meio termo, né? Uma opção aqui de jogo, dentre as opções que a gente tem. Então, o adversário ele pode ser bom e a gente pode pressionar. Se a gente pressionar um adversário bom, é risco, né? Risco nosso. Se a gente pressionar um adversário que é ruim, é vantagem nossa. Se a gente jogar meia quadra no adversário bom, é vantagem nossa, né? No caso, né? É tranquilo. Vou colocar tranquilo, mas seria vantagem nossa. Se a gente jogar meia quadra contra um time ruim, é um desperdício. Desperdício. Certo? Mesma coisa, vantagem, né? Pressionar um adversário bom, vantagem deles. Pressionar um adversário ruim, vantagem nossa. E aí fica ao contrário, né? Vantagem meia quadra, adversário bom, vantagem nossa. Vantagem não, né? Fica meio empatado, né? Na verdade, né? Quando o adversário é bom. Meia quadra, adversário ruim, a vantagem é deles, né? É um desperdício deles, né? E sob a luz disso, né? Eu queria propor o seguinte. Eu não estou advogando pra gente pressionar o jogo todo, todos os jogos. Eu acho que a gente não tem banco pra isso, não tem nem elenco pra isso. O que eu estou advogando é pra gente pressionar o começo de todos os jogos pra gente conseguir saber se o adversário é bom ou ruim. Eu acho que o que define o adversário, se ele é bom ou ruim, é como ele lida sob pressão. Quem que é o bom deles? Quem que é o cara que pega na bola e se a gente pressionar, ele vai fintar a gente, vai dar a bola no nosso gol? Geralmente os times têm um ou dois assim. O nosso time mesmo, tem o que? O Henrique, talvez o Fernando, quando ele vem jogar. Né? Eles são caras que, pô, eles vão fintar, eles vão sair, tirar a bola da gente, botar a bola na frente e dar a bola no nosso gol. Eles têm um risco ali. Pressionar o Fernando é um risco, certo? Mas quantos deles tem nos outros times, cara? Quantos outros times tem gente assim? Acho que é muito pouco. E justamente por ter muito pouco, a gente precisa pressionar os caras no começo do jogo pra gente saber quem é o ruim. Quem é o adversário bom? Porque assim, o adversário como um todo, né, a equipe como um todo pode ser bom ou ruim. Mas dentro da equipe boa ou ruim, até dentro da equipe boa, tem um jogador ruim. E eu acho que falta esse tipo de. Aí eu tô indo pro segundo ponto, que seria intencionalidade no nosso jogo. A gente joga bastante sem intenção. A gente joga sem. Por exemplo, a gente não. Quantas vezes a gente olhou e falou, cara, aquele cara ali é o melhor dos caras. Vamos jogar em tiro individual ele. Marca individual ele, não deixa ele receber a bola. Quantas a gente falou assim, cara, o ruim deles tá marcando na esquerda. O jogo é na esquerda. Tipo assim, o ruim dos caras, por exemplo, aqui, né? Abrindo aqui a planilha. O ruim dos caras é o 2, por exemplo, né? Aqui. O ruim dos caras é o 4. Pô, então vamos fazer o seguinte: não pressiona ninguém. Deixa esse cara aparecer como opção viável de bola. Deixa a bola chegar nele e aí a gente entope. Por exemplo. Seria. Procure o Bagre, né? Identifique o Bagre. Quem que é o Bagre deles? O Bagre é o número 4. Por que a gente não espera a bola chegar no 4 pra entupir todo mundo, estourar e ganhar a bola? Disputar a posse de bola com intencionalidade. Disputar de bola. Esse é o terceiro ponto. E a gente vai linkar todos. Então, assim, eu acho que, primeiro,
entender um pouco melhor como funciona risco e retorno aqui. Eu acho que a gente pode aproveitar melhor como funciona risco e retorno, pressionando os primeiros 2 minutos de todos os jogos. Por padrão, na boca dos caras. Tira lá. Bota o Everton, bota eu, bota, sei lá, do outro lado lá, bota o, não sei, quem quer que estiver correndo aí no dia aí, sei lá. Vamos correr, vamos pressionar os caras, vamos tirar na boca dos caras. Vai ver. Opa, esse é bom, esse é o Bagre. Beleza, identificou o Bagre. Vamos jogar intencionalidade. Pressiona o Bagre. Vamos jogar meia quadra? A gente pode jogar meia quadra, não tem problema. Mas sabendo quem é o Bagre. Porque sempre que o Bagre pegar na bola, a gente entendeu. O 4 pegou na bola, a gente vai subir. A gente joga meia quadra, tranquilo. Assim que o 4 tocar na bola, a gente vai andar. Ele tocou a bola, a gente respeita, a gente anda pra trás, a gente joga tranquilo. O 4 pegou na bola de novo, a gente estoura e disputa a posse de bola, que é o terceiro ponto. Cara, eu acho que um dos erros do futsal, assim, não erros, mas assim, acho que um dos desperdícios principais, né, de sempre marcar meia quadra, isso leva a gente basicamente entrega a posse de bola completa para o adversário. E não tem como fazer gol se a gente não tiver com a bola. O fato é esse. É... A gente deveria tentar sempre encontrar maneiras. Não estou dizendo que a gente tem que pressionar sempre, nem que a gente tem que pressionar todo mundo. De novo, a ideia é ser intencional na disputa pela posse de bola. A gente precisa disputar mais a posse da bola. Né? Não é só, por exemplo, eu entendo isso. Pô, o cara passou com a bola do meio de campo, a gente pressiona, né? Pô, a nossa primeira linha tem que ser quebrada, né? Isso foi muito uma frase que a gente ouve muito o ano todo, né? Da comissão inteira, o tempo todo, né? A primeira linha tem que ser quebrada. Mas o que isso significa, né? Significa que sempre que ele passar no meio de campo, a gente vai pressionar. Tudo bem. Mas pressionar onde? Pressionar como? Né? Se ele chega inteiro, em pé, olhando pra gente de frente aqui, a vantagem já é dele. Então essa pressão para pressionar o cara a partir daqui é bem mais difícil. Talvez a gente fosse mais intencional em entender que pressionar o cara recebendo a bola de costa aqui é melhor do que pressionar o cara quando ele passa dele do meio da quadra de frente pra gente. Essa é uma vantagem que é difícil dizer que é nossa, né? Essa vantagem que é meio dele aqui nesse 1 contra 1. Agora, recebendo a bola de costa aqui, depois do meio de campo, a vantagem é nossa. Então falta talvez ser intencional em onde a gente vai disputar a bola e como. A gente precisa disputar a bola em todos os lugares, em todas as formas, né? Mas o meu ponto é, a gente precisa falar mais sobre disputar a posse de bola, precisa falar mais sobre pressionar o Bagre e precisa falar mais sobre começar o jogo pressionando para identificar se o cara é bom ou ruim e aí sim agir de acordo. Pô, pressionamos, os caras são ruins. Ou melhor, pressionamos, os caras são bons. Beleza, meia quadra. Ó, pessoal, desce a linha. Beleza, todo mundo desceu a linha, já entendemos. Os caras são bons. Beleza, desce a quadra, vamos pro pau na minha quadra. Pessoal, peraí. Pressionamos, os caras são ruins. Vantagem nossa. Entuba os caras, porra. Vambora. Bota o pé na bola, disputa a posse de bola. A quadra é nossa, o jogo é nosso. Vamos ser mais positivo nisso, cara. E eu acho que é isso que eu queria trazer. Enfim, obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, os vídeos, né? Vou deixar os dois vídeos na descrição, se quem quiser ver alguns dos highlights aí. Tem bastante gol, tem bastante jogo. Esse jogo do Rosa Negra que eu acabei de assistir inteiro. Inteiro não, né? Mas os highlights aqui foi um jogo muito pegado. E esse aqui dá raiva até hoje, cara. Se alguém quiser assistir o tanto de gol que a gente perdeu, tanto de chance que a gente jogou pra fora. Enfim, fique à vontade, vai estar na descrição. Obrigado a todo mundo, espero encontrá-los no sábado, nesse sábado ou no próximo. Acho que no próximo sábado, assim que tiver jogo, a gente começar mais um ano aí. Espero que sem zica dessa vez. E tomara que a gente continue disputando esses campeonatos, porque pra mim a terceira divisão do São Bernardo do Campo foi o campeonato mais legal do ano, assim, de longe. Acho que poderia ter ido muito longe, aprendemos muito, filmamos bastante coisa. Acho que a gente deveria tentar de novo, com certeza, a terceira divisão lá. Ou a segunda de Diadema, sei lá como é que tá essa Diadema aí, que é tão rolo do caralho. Enfim, um beijo a todos.